Queridas irmãs, queridos irmãos, muita paz a todos. Vamos iniciar neste momento, a nossa reflexão sobre Jesus, o modelo e o guia da humanidade. Nesta época extraordinária de dezembro, próximo ao Natal, vamos refletir sobre o nosso Mestre. Vamos refletir sobre a sua mensagem de amor que nos foi trazida há 2000 anos atrás por Ele mesmo. Mas vamos rogar nesse momento a Deus nosso Pai, as suas bênçãos de luz sobre nós, a Jesus, nosso Mestre maior, nosso irmão, nosso guia, nosso modelo, que Ele nos proteja nesse momento, nos envolva, em todos os nossos lares possa chegar as suas vibrações de paz, de equilíbrio, de serenidade, de alegria, que nós tanto necessitamos para este momento desafiante em que vivemos. Mas nós temos que confiar no nosso Mestre, no nosso modelo, no nosso guia da humanidade. E que Ele realmente nos inspire, para que possamos fazer com todos os irmãos e irmãs esta reflexão. Nós nos baseamos para conversar com os queridos irmãos, não só no Livro dos Espíritos, no livro A Gênese de Allan Kardec, mas também no livro A Caminho da Luz, que Emmanuel ditou para Chico Xavier. Então nós vamos refletir sobre esses conhecimentos que nós precisamos ter no momento, de compreendermos quem é Jesus, qual foi o seu papel, qual é o seu papel junto a nós. Porque ainda nos dias atuais, Jesus não é compreendido, até pelos próprios cristãos e até por espíritas, ele não é compreendido na sua essência. E hoje ainda, predominando essa questão do materialismo, do utilitarismo, do imediatismo, nós vemos que esta figura, a figura de Jesus, vem sendo deixada de lado. Politicamente correto nos meios de comunicação é não falar em Jesus. Jesus vem sendo gradativamente substituído, por exemplo, na época de Natal, pelo Papai Noel, pelo peru, pelos presentes que se distribuem uns aos outros, pelo amigo secreto, quando o grande amigo secreto nosso é Jesus. Na Páscoa ele é substituído pelo coelhinho, pelo chocolate, e assim por diante, o mestre não é trabalhado na sua essência, muitas vezes nas nossas próprias reflexões. Então nós precisamos refletir sobre essa questão de Jesus, quem é o nosso mestre. E nós vamos percebendo a grandiosidade de Jesus quando nos damos conta da história do nosso planeta Terra, da história do nosso planeta Terra. Num determinado momento, Deus nosso Pai, nosso Criador, o Criador do Universo, que está sempre em ação, criando com energia de bondade, de amor, de justiça, de equilíbrio, certa época, ele delegou a Jesus, que já era um espírito iluminadíssimo, angelical, que já tinha passado, como nós estamos passando, por todas essas experiências reencarnatórias, sabe lá, em diversos orbes, conquistando a sua autonomia, o seu livre-arbítrio, e transformando-se em luz, em harmonia, em equilíbrio. Deus delega a este irmão nosso maior, mais velho, mais evoluído, Deus delega a tarefa de criar um mundo escola, um novo planeta, um novo espaço nesse mundo sideral que abrigasse futuramente as almas criadas por Deus que precisavam evoluir, precisavam conquistar o seu autoconhecimento, o seu livre-arbítrio. E isto naturalmente, levou milhões de anos. Jesus, certamente, quando desafiado a fazer essa grande tarefa divina, montou uma equipe extraordinária de espíritos que o auxiliariam nessa tarefa. E retirando do Sol, do centro do nosso sistema solar, as energias necessárias que foram manipuladas por esses engenheiros siderais coordenados por ele, começou então a formação do nosso planeta Terra, que é um planeta ígneo,
né? Como Marte, como Saturno, né? Saturno não, como Júpiter, Mercúrio. Então, ele começou a ser trabalhado, esse espaço, para se transformar, né, futuramente numa escola que receberia os espíritos que precisavam reencarnar para evoluir. Isso levou milhões de anos na contagem, como nós temos de tempo aqui, limitada, né, do nosso planeta Terra, enquanto nós estamos encarnados. Então, Jesus preparou esse orbe extraordinário, né, até que ele teve condições de começar a receber os espíritos encarnados, né? Alguns primitivos. Esse orbe também serviu, né, de espaço extraordinário, de escola, para espíritos que faliram, né, que tiveram que vir exilados de outros orbes mais evoluídos, e que justamente vindo auxiliar, né, vindo cumprir os resgates da sua caminhada evolutiva, né, de resgate que tiveram, né, em relação ao desequilíbrio da lei divina, que provocaram desequilíbrios, né, usaram desequilíbrios nas suas ações. Então, muitos espíritos de grande conhecimento, de grande envergadura intelectual, sem moralidade, vieram ter a oportunidade de reencarnar aqui em grandes civilizações. Então, nós tivemos no nosso planeta Terra, na história da nossa humanidade, muitas civilizações importantes do passado, né, no Oriente, mesopotâmios, egípcios, depois judeus, né, gregos, romanos, aqui na América, né, os incas, astecas, maias e tantas outras civilizações importantes que receberam espíritos luminares, espíritos de luz também, porque Jesus sempre encaminhava junto a essas civilizações, espíritos que vinham trazer a mensagem divina, né? Que vinham trazer a mensagem de paz, de amor. Claro que nem sempre foram compreendidos, né? Foram aceitos, mas essas mensagens foram ficando, foram permanecendo. E um dos povos que foi se destacando nessa questão, né? Porque começou com Abraão, o povo judeu, né? Esse grande profeta que veio ser o embaixador do Cristo, na época, ele então traz para a Judéia, para o povo judeu, a ideia do Deus único, porque até então as ideias eram politeístas, não existia essa centralização da criação divina. Então, Abraão traz essa tarefa, o povo judeu começa a trabalhar essa ideia, era o único povo da época que começou a trabalhar com a ideia de Deus único, né? O Deus criador de tudo. Depois com Moisés, então vários embaixadores do Cristo foram liderando esse povo dentro das condições de conhecimento que esse povo tinha, nesses espíritos que lá reencarnavam, provavelmente alguns de nós muitas vezes, e até chegar com Moisés. Moisés, então, traz, né, a mensagem extraordinária do Decálogo. Ali está registrada a lei, né, a lei divina, né, naqueles 10 mandamentos extraordinários que são excelentes e que nós muitas vezes não compreendemos. Nós vamos ver, né, que a partir de Moisés, a partir da revelação que Moisés nos traz, Jesus, no espaço sideral, começa a se preparar para vir ele mesmo trazer a mensagem, viver a mensagem de amor, de luz do seu evangelho. Então, narram os espíritos elevados que esse processo, né, Jesus demorou mais ou menos para adensar o seu perispírito, para se tornar, conseguir reencarnar no planeta Terra, um espírito que não tinha mais necessidade nenhuma de reencarnação. Ele levou 1500 anos se preparando, adensando o seu perispírito, para poder chegar neste momento, né, há 2000 anos atrás, e viver entre nós, e em 3 anos nos deixar a mensagem de luz que deixou. Mas para que ele contava sempre, Jesus contou sempre com grandes espíritos amigos, né, que faziam parte da sua equipe. E para que ele pudesse vir, antecederam a ele espíritos luminares. Por exemplo, Maria, que seria sua mãe,
que os espíritos informam, né, que ela teria vindo de Sírios, um outro espaço sideral muito mais evoluído. Ela já era um espírito de grande luz, como o próprio José, né, que formou com Maria aqui a família, né, consanguínea, para dar condições para que Jesus reencarnasse. Eram espíritos já muito evoluídos, né? A própria mãe, a mãe e o pai de Maria, né? A Ana e Joaquim, eram espíritos também evoluidíssimos. E Maria se prepara, então, e aceita o desafio de vir numa encarnação, num planeta ainda, né, atrasado, né, para receber, dar condições, através do seu ventre, né, da reencarnação de Jesus, da encarnação de Jesus aqui no planeta Terra. Então foi um processo muito lindo. E nesses 1500 anos de Moisés até a chegada de Jesus, nós vamos encontrar no Velho Testamento, que registra toda essa história, nós vamos encontrar que vieram muitos profetas, muitos embaixadores do Cristo, anunciando que chegaria um momento, né, na humanidade e ali entre os judeus, que o Messias estaria presente, o Salvador do mundo, o Rei dos Judeus, como é narrado, né, no Velho Testamento, né? E Isaías, por exemplo, dá detalhes de como seria essa vinda local, né, a época mais ou menos. Então tudo isso foi previsto com 400, 600, 700 anos antes da chegada de Jesus. E enquanto isso, o mestre se preparando, né, adensando o seu perispírito para ter condições de adentrar aqui na nossa psicosfera do planeta Terra de maneira física, concreta, né, material. E Maria e José e outros tantos espíritos, os próprios apóstolos, eram todos espíritos iluminados, né, que vieram para dar assessoramento ao mestre. Isso sem nós nos determos, né, no lado da espiritualidade. Jesus foi tendo um amparo extraordinário, né, de mensageiros de luz, para se concretizar este momento em que ele, então, vem ao planeta Terra. Então, Maria e José formam um lar em Nazaré, a pequena cidade da Palestina, né, e chega um momento em que tem que ocorrer essa profecia que estava sendo esperada, o Messias esperado. A profecia dizia que ele nasceria em Belém. E veja o que acontece, né? O César romano, Roma, que dominava todo mundo conhecido da época, que transformava os povos, né, em povos escravos de Roma, que eles tinham que pagar impostos, cada pessoa tinha que pagar impostos, cada judeu na Palestina era obrigado a pagar impostos para Roma. E isso, né, trazia uma grande tristeza para o povo judeu e para os outros povos todos que eram submetidos a Roma. Mas o César, né, o rei romano, decreta que todos os judeus tinham que ser recenseados, tinham que ser contados com vistas ao pagamento de impostos, né, para ver o recolhimento desses impostos. E José, no seu lar com Maria já em adiantado estado de gravidez, José teve que se deslocar com ela para Belém, porque Belém era a cidade de nascimento dele. Então o patriarca da família tinha que se dirigir para a cidade de nascimento para participar desse recenseamento. Então José tem que, por lei, né, pela lei romana existente na época, teve que pegar Maria e com ela ir para Belém. De Nazaré a Belém eram 130 quilômetros de caminhos íngremes, subidas, descidas, né? Não, estradas precaríssimas. E então Maria veio montada, né, já no final da gravidez, no lombo de um burrico, José ali trazendo com todo cuidado, e até chegarem a Belém. Passaram primeiro em Jerusalém, que é 10 quilômetros antes de Belém, até chegar na cidade de Belém. Maria cansada, né, já chegando, sentindo que estava chegando o momento do nascimento da criança, né? José não consegue uma hospedaria para acolhê-los, né, naquele momento, mas ele, como era da região, tinha se criado ali em Belém,
ele sabia de uma gruta, né, que servia de estrebaria para os animais no inverno, né, que os rebanhos, os pastores traziam os rebanhos para ficarem protegidos no inverno frio da localidade, e ele sabia daquela gruta próxima, né, à cidade de Belém, ao centro de Belém. E para lá ele leva Maria, certamente ajudado por pessoas bondosas que ampararam o casal naquele momento, né, e naquela estrebaria Maria dá à luz, ajudada certamente por José e outras pessoas piedosas, ela dá à luz a Jesus, né? Jesus nasce na estrebaria, não tinha nem um bercinho, não tinha condições nenhuma. Maria e José improvisam, né, uma manjedoura que servia para que os animais pudessem se alimentar, para colocar dali o pasto. Então, certamente ajeitaram aquela manjedoura com palhinha bem seca, com paninhos limpos, e ali então Maria e José colocaram Jesus. Quer dizer, a grande lição já do mestre na hora do nascimento. E uma grande pleiade de espíritos de luz amparando e acompanhando aquele momento, né, que os pastores que estavam nas proximidades daquela gruta perceberam, né, a vibração extraordinária, perceberam a presença de um anjo guardião que anunciou para eles, né, que o Messias tinha chegado. Então, e mostrou realmente a luminosidade que tinha na gruta. Falam da estrela de Belém, né, que brilhava naquela noite. Então, eles se dirigem para aquela linda manjedoura que ficou iluminadíssima, né, de vibração, de luz, de harmonia. Eles ouviam até canções angelicais e chegaram ali, encontraram, né, aquele casal e aquela criança deitadinha na manjedoura. O menino era lindíssimo, né, cheio de luz, de harmonia. Eles adoraram Jesus, informaram aos pais, né, a maneira pelas quais eles tinham sido informados, né, sobre o nascimento do Messias. Então isso tudo vinha a confirmar para Maria e José tudo que eles tinham recebido antes, que Maria foi informada, né, por um espírito de luz, por um anjo guardião, que ela receberia o Messias. Ela vinha com essa tarefa e ela se coloca à disposição. E José se propõe também nessa tarefa grandiosa, né, um espírito iluminadíssimo também, José. E ocorre essa situação 8 dias depois, para cumprir a lei dos fariseus, a lei dos judeus todos, né? Eles tinham que levar a criança até o templo. E aí eles se deslocam, né, 10 quilômetros de distância de Belém até Jerusalém, no Templo de Salomão, e lá então eles apresentam o menino, né, para ser catalogado ali, como se fosse, né, fosse fazer a certidão de nascimento, e a circuncisão, que ela também fazia parte da lei, né, do ritual mosaico. E eis que ali naquele espaço também, 2 anciões que estavam ali, né, Simeão e Ana, reconhecem, né, identificam naquela criança o Messias reencarnado e agradecem a Deus a oportunidade que eles estão tendo de verem ainda antes de desencarnar a presença do Messias, né, aquela criança extraordinária. O velho Simeão pegou a criança, né, acariciou e conversou com Maria, revelou para José e para Maria o que ele estava percebendo, né, e Ana também, que era um espírito também já bem idoso, né, uma senhora idosa. E então, tudo isso confirmava para Maria e para José a descendência divina de Jesus, né? E eles retornam para Belém, e em Belém eles recebem a visita dos 3 reis magos, né, que a história narra, né, que 3 reis do Oriente, que na verdade eram astrólogos, eram sacerdotes, né, orientais, que também leram, né, nos astros, nas informações que eles tinham também mediúnicas, que o Salvador do mundo tinha nascido. E eles queriam presentear o Salvador do mundo, eles queriam trazer relíquias para esse Salvador. E eles então pegam presentes caros, como com ouro, mirra, incenso, que tinham um valor extraordinário naquela época, e se deslocam, né, a figura, né, histórica dos 3 vem de camelo.
Mas antes de chegarem a Belém, eles passam por Jerusalém, pela educação, pela cortesia, onde estava o rei dos judeus, Herodes. E Herodes fica encantado com aquela presença de tantos presentes, mas não era para ele. E aí, grande decepção de Herodes, né? Porque eles informam que havia nascido ali por perto e que eles estavam seguindo a luz para encontrar o Salvador do mundo, o rei dos judeus que havia nascido. Herodes, que era extremamente mau, né? E fica muito preocupado. E pede aos reis magos que, quando voltarem, depois de encontrar o Salvador do mundo, que viesse informar para ele que ele gostaria de visitar também essa criança. Na verdade, não era isso, né? Ele não admitia a hipótese, né, de um rival. E via já, neste grande iluminado, um rival. E Herodes, então, aguarda, né, que os reis magos retornem para ir, né, em perseguição a essa família, a essa criança. Mas os reis magos são avisados mediunicamente que não retornem para Jerusalém. Eles desviam o caminho. E quando Herodes se dá conta, né, que eles não tinham, que eles não voltavam, ele já tinha consultado também os sacerdotes do templo e já sabia, eles trouxeram a informação clara para ele que o Messias nasceria em Belém, então ele sabia que era em Belém que estava essa criança, né? Pelas escrituras, pelas profecias, ele manda, então, ele decreta uma ordem que toda criança todo menino abaixo de 2 anos em Belém deveria ser sacrificado. Isso realmente ocorreu, infelizmente. Mas José e Maria, antes desses acontecimentos, José também recebe uma informação espiritual em sonho, que ele pegue a Maria e o menino, com aqueles recursos que ele tinha ganho dos reis magos, e vá para o Egito, que era próximo, né? O país mais próximo que tinha ali de Belém. E realmente José cumpre essa. E os espíritos ainda explicam para ele, até que Herodes morresse. E realmente foi um período de grande dor, porque todos os meninos foram realmente executados com menos de 2 anos em Belém. Passado esse período, José toma conhecimento, depois de alguns anos do falecimento de Herodes, e então com Maria e Jesus eles retornam para Nazaré, onde eles tinham o lar, eles tinham a carpintaria, e ali Jesus passa a sua infância, a sua adolescência, o espírito iluminadíssimo, né? Incrivelmente bondoso, harmonioso, né? Convive ali no ambiente familiar, daí a importância da família, né? Jesus concretiza também nessa vivência, nesse ato, né? A importância da família, a importância da humildade de nascer numa estrebaria, numa manjedoura, né? Aquele espírito que construiu todo esse orbe, né? Que construiu toda essa escola, responsável por essa humanidade. Jesus, então, passa todo esse período, né, da infância, da adolescência em Nazaré, amparado por José, aprende a profissão do pai, amparado por Maria, tem outros irmãos, né, que ele vai ajudar a Maria a criar, ele é o primogênito, mas vem outros irmãos, e foi o esteio realmente daquela mãe, daquele pai. José desencarna, ainda Jesus adolescente, jovem, ele assume com Maria, né, o lar, sempre ajudando todos que necessitavam, e aos 30 anos é que ele começa a tarefa extraordinária de trazer, né, a viver a lei de amor. E quando começa a sua tarefa pública, ele esclarece, né, que não veio destruir a lei. Ele não veio destruir a lei de Moisés, mas dar-lhe cumprimento. Né? Que não passaria, nada passaria, nenhum ponto, nada passaria no nosso planeta Terra sem que toda a lei fosse cumprida. Quer dizer, a importância dos 10 mandamentos. Mas Jesus traz uma excelente informação, né? A grande boa nova que ele traz, que Deus é Pai, que Deus é amor, é justiça, porque até então, mesmo entre os judeus, né, que aceitavam a ideia do Deus único, monoteístas, mas era um Deus com as características do ser humano, que tinha predileção pelo povo judeu e assim por diante. Quer dizer,
uma visão equivocada, né? Eram outros deuses, outros espíritos, né? Que eles consideravam, que amparavam o povo judeu, mas que eles consideravam como se fosse Deus. Então Jesus traz a ideia, né? da paternidade de Deus, que Deus é Pai. E fala sobre o meu reino não é deste mundo, quer dizer, não é aqui da terra. O reino de Jesus não é aqui da terra, né? Não é esse reino aparente, né? Esse período que nós estamos aqui, passamos uma encarnação. Não, aqui não é a verdadeira vida, aqui é uma escola de aprendizagem. Então Jesus deixa bem claro e que ele não trouxe todos os ensinamentos. Ele fala no Consolador Prometido que ele rogaria ao Pai para que fosse enviado no tempo hábil, que é realmente a doutrina espírita, que também fecha com toda essa profecia que o mestre fez, né, de que nós receberíamos no futuro, né, essa doutrina de luz, de amor, que nos esclarece. E vejam que a doutrina espírita, através de Allan Kardec, grande mencionário, né, de Jesus, grande trabalhador, como tantos outros que existiram, né, Allan Kardec vai trazer novamente o evangelho primitivo de Jesus, que foi tão alterado, né, nesses 2000 anos que se passaram, desde da presença física de Jesus, né? Allan Kardec vai trazer essa informação básica, né, através do Evangelho segundo o Espiritismo, em que ele resgata toda que é o que nos liberta, que é o que nos ajuda, que é o que nos ampara. Então, neste Natal, né, mesmo não sendo a data certa, né, porque foi adaptada, né, esse 25 de dezembro como a data do nascimento de Jesus, que é o inverno, né, é o solstício de inverno, mas, na verdade, Jesus, né, nasceu lá para o final de março, de abril, que é a época da primavera, em que a estrebaria estava vazia, né? Porque os pastores ficavam, era quente, e os pastores ficavam no campo à noite com seus rebanhos. Mas não importa, esta data é muito importante, especialmente neste ano de 2020, né? Esse período agora, astrologicamente, né? Estamos sendo informados, né? Pelos estudos da astronomia, que está iniciando-se, né, entrando a era de Aquários, nesse período agora até 25 de dezembro de 2020. Então, é um período de total renovação, né, de total luz que nós temos que compreender. E, naturalmente, quando chega muita luz, e este ano de 2020 tem sido um ano solar de muita luz, ele também projeta muita sombra. Então, vem todos os equívocos vêm para a superfície, né? E nós então lidamos com os nossos equívocos, os equívocos dos outros, né? E a gente tem que saber lidar com equilíbrio e com harmonia, que o Evangelho de Jesus nos propõe. Então, que nesta data extraordinária, nesse momento em que nós vibramos, né, por Jesus, aprendamos, né, que é a Ele que nós temos que homenagear, né? É a Ele que nós temos que reverenciar, a nosso pensamento voltar-se a Ele, né? Com equilíbrio, com harmonia, que nós vamos realmente nos harmonizarmos também e encontrarmos a paz que Ele nos trouxe com todos os ensinamentos. Então, nossa gratidão, né, pela atenção de todos os irmãos e irmãs, e vamos agradecer nesse momento a Jesus por Ele nos ter propiciado e nos propiciar ainda tanta luz, Mestre. Ajuda-nos, Senhor, a superar as nossas dificuldades íntimas, os nossos problemas, os nossos desafios. Ajuda-nos também, Jesus, a compreendermos melhor o nosso próximo, a respeitá-lo, né? A amar a Deus sobre todas as coisas, mas também, Mestre, a nos amar como criaturas criadas por Deus, que estamos aqui para evoluir. Que a Tua paz, Mestre, permaneça conosco. Que assim seja.